esse é o programa, o episódio de número 51 do Advogue para Servidores. Teve uma época em que eu chamava de Eu Advogando para Servidores, mas eu vou manter o nome Advogue para Servidores, é o mesmo programa que você conhece e deve acompanhar há tanto tempo. Lembro que o objetivo, não importa em qual programa, mas desses conteúdos aqui, é nós advogarmos juntos, você e eu, nas causas que aparecerem no seu escritório. Então, aparecendo uma causa de administrativo ou tributário no seu escritório, em que você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo que eu vou falar com você a respeito dos termos dessa parceria. Não sei se eu avisei a produção a tempo, a gente tinha um GC aqui embaixo com o telefone do escritório para contato. Eu tenho um número de WhatsApp, eu vou dizer aqui se a produção não conseguir colocar. É um WhatsApp que eu estou disponibilizando só para parcerias, é um WhatsApp do meu escritório. Então, anote aí, você que nos ouve especialmente, você que nos assiste, pode anotar nos seus contatos que esse é o WhatsApp de contato da Masa Advocacia. O telefone é 11 965 18 0648. Então, Masa Advocacia, 11 965 18 0648. Gente, lembrando que esse WhatsApp é exclusivo para a gente falar de parcerias, tá bom? Eu não consigo tirar dúvidas nesse WhatsApp porque ele é específico para o meu escritório. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, com destaque para o Advocacia Tributária, o Advogue para Servidores e o Advogando em Licitações. Entre no link que está aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram, que você vai chegar no descritivo desses cursos. Ou então simplesmente entra no Google, digita Escola do Masa ou no seu navegador preferido, escoladomasa.com.br, que aí você vai chegar na home da minha escola também com a explicação de todos os cursos. E hoje, para comemorar a volta do nosso programa Advogue para Servidores Públicos, eu vou abrir a biblioteca de teses do meu curso completo Advogue para Servidores. Não vou falar todas as que estão disponíveis no curso, mas eu quero te passar um panorama daquelas causas que eu chamo de oportunidades de negócio, aquelas oportunidades de negócio top 20, as 20 mais importantes deste ano aqui de 2024. Uma primeira causa fundamental na defesa de servidores públicos é a reintegração de um servidor demitido em processo disciplinar. É muito comum que após a instauração de um processo disciplinar, esse processo, conhecido como PAD, processo administrativo disciplinar, ele resulte na demissão do servidor. Mas é muito comum também que haja alguma irregularidade nesse processo. Portanto, uma primeira oportunidade que nós temos é entrar com uma ação judicial, que pode ser um MS ou uma anulatória, alegando esse defeito do processo disciplinar para obter em liminar ou em tutela antecipada a reintegração desse servidor. Uma outra oportunidade que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores Públicos é a nomeação judicial de candidato aprovado em concurso público. Preste atenção. A aprovação em concurso público, por si, não garante direito a uma vaga. Por quê? Porque a aprovação no concurso, ela traz apenas o que nós chamamos de uma expectativa de direito. É uma posição de vantagem assegurada pelo ordenamento, mas que não tem exigibilidade. Eu não posso forçar o Estado a fazer valer esse direito à vaga, a não ser que ocorra uma circunstância chamada de fato jurídico conversor. É um evento posterior ao concurso e que transforma a expectativa de direito agora sim em direito adquirido exigível. Quais são esses fatos jurídicos conversores? Aprovação dentro do número de vagas que o edital anuncia, preterição de ordem classificatória ou qualquer outra circunstância que faça com que essa expectativa de direito se converta num fato jurídico que se converta num direito adquirido à nomeação. Uma outra oportunidade de negócio que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores é a situação do desvio de função. O que é o desvio de função? Nós chamamos de desvio de função aquela circunstância em que o servidor é aprovado no concurso para exercer determinadas competências que a lei define,
mas depois que ele ingressa, ele passa a desempenhar funções que não são do seu cargo. Nós chamamos isso de desvio de função. E qual que é a solução para isso? Precisa ver o que o cliente prefere. Nós podemos centralizar as nossas forças em obter uma indenização pelo período em que ele trabalhou nesse cargo desviado, com essas atribuições que não são do cargo dele, ou então nós podemos tentar estabilizá-lo no exercício dessas competências que não são do seu cargo. Então depende do que o cliente quiser, a gente opta por um desses dois caminhos. No primeiro deles, ele sai do exercício das funções irregulares e tem os prejuízos recompostos por uma indenização. Na segunda solução, ele permanece na função recebendo mais porque está desempenhando tarefas além daquelas que a lei exige. Uma outra oportunidade de negócio que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores Públicos é a demora na concessão de uma aposentadoria. Assim como eu imagino aconteça também na iniciativa privada, no serviço público é muito comum que o servidor preencha os requisitos para ter direito à aposentação, entre com o processo, demonstre o preenchimento de todos esses requisitos, mas a aposentadoria não sai. Por bagunça mesmo da entidade pública encarregada da prática desse ato. O que nós devemos fazer? Nós devemos forçar judicialmente essa aposentação e conseguir uma indenização pelo período em que ele já deveria ter sido aposentado e continuou trabalhando. Afinal, é um enriquecimento sem causa do Estado. O servidor já poderia estar em casa sem trabalhar e ele não foi aposentado e continua trabalhando. Então, ele tem direito a ser indenizado sob pena do Estado obter ilicitamente um benefício às custas desse trabalho, além do que seria exigido pela lei. Uma outra oportunidade que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores diz respeito à licença-prêmio não gozada. O que é isso? A licença-prêmio é um benefício que a legislação estabelece para muitos servidores públicos estatutários. Antes de qualquer coisa, é preciso consultar a legislação que rege o vínculo do seu cliente para saber se ele tem esse direito à licença-prêmio. Fato é que muitas vezes ele preenche o período aquisitivo para gozar desse benefício, mas se aposenta antes da fruição desse benefício. Então, o que ele tem direito? Ele tem direito a ser indenizado, como se ele tivesse exercido esse direito na ativa, mas não o fez por causa da aposentadoria. Essa é uma ação bem tranquila, é uma ação que raramente dá errado no Poder Judiciário, porque é evidente que ele tinha direito ao benefício e não exerceu porque se aposentou, então esse benefício se converte em uma indenização. Uma outra oportunidade de negócio que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores é a responsabilidade subsidiária do Estado na terceirização. O que é a terceirização? Como todo mundo sabe, a terceirização é a atribuição de uma tarefa estatal a uma outra empresa que foi contratada por licitação. Acontece que há circunstâncias em que o trabalhador dessa empresa terceirizada, ele acaba não recebendo alguns direitos que a legislação consagra. Então é possível, em circunstâncias muito especiais que eu ensino no curso, responsabilizar o Estado pelo pagamento desses valores que não foram pagos pelo empregador. Cuidado, nunca a gente pode pedir judicialmente que ele seja declarado estável no cargo, esse funcionário da empresa terceirizada, porque esse pedido viola o princípio do concurso público. Não dá para titularizar um cargo sem passar em concurso público. É até possível pleitear isso judicialmente, mas a ação não deve dar certo. Bom, há uma outra oportunidade de negócio que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores, que é uma reclamação trabalhista em face do Estado. Muitas pessoas podem estranhar, mas como pode ser uma ação, uma reclamação trabalhista contra o Estado? Pois é que às vezes o Estado é empregador, no sentido mesmo da CLT. No caso dos chamados empregados públicos, que são agentes que ingressam por concurso, mas eles trabalham normalmente em pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas, sociedades de economia mista. E aí o regime não é estatutário, é um regime seletista. E se o Estado deixar de pagar algum direito, é uma reclamação trabalhista, tendo no polo passivo o próprio poder público.
Uma outra oportunidade de negócio muito interessante que eu ensino no meu curso completo é a questão do abono de permanência. O que é isso? Há situações em que o servidor público preenche os requisitos para a aposentadoria, mas ele prefere continuar trabalhando. Há casos, como não acontece, por exemplo, na aposentadoria compulsória por idade, que aí não tem essa opção, mas há casos em que a legislação permite que, em vez de se aposentar, mesmo tendo esse direito, o servidor continue trabalhando por vontade própria, mas ele tem direito de receber o chamado abono de permanência. É comum acontecer desse abono não ser pago, e aí nós temos que entrar com uma ação judicial para reconhecimento desse direito. É uma grande oportunidade de negócio também. Uma outra oportunidade de negócio, que é uma grande causa na defesa de servidores públicos, é a situação de uma contestação em ação de improbidade. Hoje houve uma banalização das ações de improbidade administrativa. Essas ações são seríssimas e elas têm sido propostas em casos em que claramente não há o ilícito de improbidade. Uma situação muito comum é o servidor que acumula irregularmente 2 cargos públicos. Ainda que a situação dele no segundo cargo seja irregular, não há um ato de improbidade necessariamente porque ele desempenhou essa segunda atribuição. E é muito comum que ele, ao ser desligado do segundo cargo, sofra também a propositura de uma ação de improbidade. E aí nós vamos defender o cliente contestando a ação de improbidade, normalmente ao argumento de que não houve dolo naquela situação. E hoje a lei de improbidade exige dolo para a caracterização do ato ímprobo. Uma outra oportunidade de negócio que eu ensino na defesa de servidores públicos e que está na biblioteca de teses do meu curso completo Advogue para Servidores é o caso das férias em pecúnia não gozadas. Como você sabe, tanto na iniciativa privada como no serviço público, os trabalhadores em geral têm direito a férias. Mas, muitas vezes no serviço público é preenchido o período aquisitivo para gozar das férias, mas não dá tempo do servidor fruir do benefício, porque ele se aposenta antes. E aí ele perde esse direito? Não. Como não dá para ele tirar férias quando ele está aposentado, esse direito às férias é convertido em pecúnia, como a gente diz. Ele tem direito a ser indenizado como se ele tivesse trabalhado nesse período de férias. Essa tese chama férias em pecúnia não gozadas. Uma outra oportunidade que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores e é uma das minhas prediletas é a questão do imposto de renda sobre verbas rescisórias. É uma oportunidade que cruza tanto a advocacia em defesa de servidores como a advocacia tributária. A grande questão é a seguinte: o imposto de renda, ele é normalmente cobrado sempre que há o pagamento de algum tipo de verba rescisória, tanto na iniciativa privada como no serviço público. Só que o fato gerador do imposto de renda é auferir renda, ter um acréscimo patrimonial. O que se a verba tiver natureza indenizatória não configura o fato gerador. Então, toda vez que há um recebimento, normalmente em função da adesão a um plano de demissão voluntária, e o imposto de renda é descontado sobre o valor integral, nós temos que separar as verbas. Porque se a verba tiver natureza remuneratória, aí a cobrança está correta. Mas se ela for uma verba de natureza indenizatória, está errado fazer a retenção do imposto de renda. E o nosso cliente tem direito a ser restituído desse imposto que foi retido indevidamente. Há uma outra oportunidade de negócio que eu ensino no meu curso completo Advogue para Servidores, que é uma das minhas prediletas, é a chamada causa do Fundeb. O que é o Fundeb? Fundeb é um pagamento que é feito a professores da rede pública. E esse pagamento ele tem uma natureza de indenização e que, portanto, não constitui fato gerador do imposto de renda. Mas virou uma prática, embora ilegal, muito frequente, de, ao ser feito o pagamento do Fundeb, haver uma retenção do imposto de renda na fonte, pelo pagador. E esse imposto não é devido, porque verba indenizatória não é fato gerador de imposto de renda. Então, essa causa consiste em obter a restituição desses valores que foram indevidamente retidos. Há um caso muito sério
dentro do serviço público, assim como acontece na iniciativa privada, e que é uma oportunidade de negócios, é uma causa muito comum nesse ano de 2024, é a questão da indenização por assédio, assédio de qualquer natureza. Assim como acontece na iniciativa privada, tem muito assédio dentro do serviço público e, em geral, recai, infelizmente, sobre mulheres. Essas mulheres têm direito à indenização, além de outras consequências graves também sobre quem é o assediador. E essa propositura da ação de indenização por assédio é uma das grandes oportunidades que nesse ano de 2024 despontaram na defesa de servidores públicos. Há uma outra oportunidade de negócio muito interessante na defesa de servidores públicos, que é a demissão durante estágio probatório sem um devido processo legal. É curioso isso, né? As pessoas acham que durante o período de estágio probatório, como o servidor ainda não titularizou o cargo, como ele não tem ainda a chamada estabilidade, ele pode ser desligado do nada e de qualquer forma. E não é assim. Mesmo durante o estágio probatório, o desligamento de um servidor pressupõe uma justa causa e um processo que assegure contraditório e ampla defesa a esse servidor. Então, o desligamento de um servidor durante o estágio probatório sem a garantia do devido processo legal é um desligamento nulo, que nós vamos discutir judicialmente numa ação anulatória da portaria demissional. Há uma outra causa muito interessante na defesa de servidores públicos, que é a chamada disponibilidade remunerada. O que é isso? A disponibilidade é um direito que servidores estatutários estáveis têm de, na hipótese, por exemplo, de ser extinto o cargo que ele ocupa, em vez de ele ser demitido, exonerado, ele vai para casa, fica em disponibilidade e continua recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Só que é infelizmente comum que o servidor seja colocado em disponibilidade sem receber nada. E aí nós temos que entrar com uma ação indenizatória para que ele receba como se estivesse trabalhando regularmente, porque como a disponibilidade é um direito, eu não posso prejudicar o servidor porque ele foi colocado em disponibilidade. Não há como um direito prejudicar o seu titular. Então essa é uma ação indenizatória pelo fato da disponibilidade não pagar, no caso concreto, o valor a que o servidor tem direito. Gente, lembrando que o objetivo desses programas e podcasts é advogarmos juntos. Então, sempre que entrar uma causa no seu escritório de tributário administrativo em que você sentir necessidade de uma ajuda, entre em contato comigo. Eu estou disponibilizando um WhatsApp do meu escritório para contatos de parcerias. O WhatsApp do meu escritório, pode anotar nos seus contatos aí, coloca parcerias com o professor Maza. Anote esse número nos seus contatos, ele é o 11 9 6518 0648. Obrigado, produção. Tá aqui embaixo, ó, gente. O número do WhatsApp do meu escritório para contato de parcerias é o 11 96518 0648. Repito, 11 96518 0648. Obrigado pelo apoio aí, Lucas. E estão abertas todas as matrículas dos meus cursos de advocacia da Escola do Maza. Então, clique na descrição que tem aqui, no link que está na descrição aqui desse vídeo, ou então entre no meu Instagram, perfil @professormaza, clica lá na bio que tem um linkzinho que manda para todos os sites que explicam os detalhes do meu curso, ou então, se você preferir, digita no Google Escola do Maza ou no seu navegador escoladomaza.com.br, você vai cair na home da minha escola com a explicação de todos os cursos de advocacia. Venha fazer parte desse que é o maior escritório de advocacia do Brasil, escritório formado por mim e pelos meus alunos. É um escritório porque todos nós queremos a mesma coisa, que é o crescimento mútuo, e essas parcerias são o caminho mais curto para atingirmos esse objetivo. Valeu, muito obrigado pela sua companhia. Nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira dessa semana, às 11 horas da manhã, com mais um episódio do programa Advocacia Tributária. Até mais, valeu, abraço, tchau.